A gente volta a Brasília para falar de política. Os parlamentares da CPMI de 8 de janeiro se reuniram nesta terça-feira para análise de requerimentos. A comissão divulgou os primeiros convocados para depor. Confira os detalhes com o Bruno Pinheiro. Dos 900 requerimentos já apresentados na CPMI do 8 de janeiro, 288 foram analisados nesta terça-feira. Os primeiros nomes aprovados foram Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, e Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil de Bolsonaro. Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do GSI na gestão de Bolsonaro, e Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. E mesmo com dezenas de requerimentos apresentados, os pedidos de convocação do ex-ministro-chefe do GSI, Gonçalves Dias, do ex-diretor adjunto da ABIN, o Saulo Moura Cunha, e do ministro da Justiça, Flávio Dino, eles foram rejeitados. Após ser rejeitado o requerimento para acessar informações sobre o planejamento de segurança da Guarda Presidencial, o senador Eduardo Girão, ele fez duras críticas à base do governo. O golpe está aí, está exatamente nessa votação, deixando claro que nós votamos a favor de tudo que foi colocado aqui, simplesmente tudo. Agora, eu não entendo por que o governo se pela de medo e quer tirar do direito nosso de investigar. A população quer a verdade. As 35 oitivas aprovadas serão realizadas nesta sala. O depoente sentará nesta cadeira para ser interrogado. Os primeiros nomes serão Anderson Torres e Mauro Cid. De acordo com o regimento interno da CPMI do 8 de janeiro, as primeiras perguntas que serão realizadas serão da senadora relatora, Elisiane Gama. Eu vejo que são dois nomes que têm uma relação muito direta com os fatos que se iniciaram no pós-eleição, portanto, a partir do dia 30 de outubro até o dia 8 de janeiro. Nós temos uma cronologia que nós estamos considerando e nós estamos seguindo. E dentro dessa cronologia, os dois têm um papel fundamental e vejo que a gente precisa iniciar por eles. Os depoimentos aprovados nesta terça-feira serão realizados na semana que vem. O presidente da CPMI, deputado Arthur Maia, não quis antecipar o calendário. Na minha opinião, as informações, desde que elas tenham algum vínculo de conexão com o que nós estamos trabalhando, com o que nós estamos investigando, deveriam todas serem aprovadas. Eu penso que o material que for oferecido à CPMI de informações, dentro desse contexto do que aconteceu no dia 8 de janeiro, eu acho que deveriam todos terem sido aprovados. A base governista, que tem maioria na comissão, aprovou todos os requerimentos que eram defendidos pela relatora da CPMI e, em seguida, excluiu 63 requerimentos apresentados pela oposição, muitos dos quais com conteúdo idêntico. Em entrevista à Jovem Pan News, o senador Exalci Lucas ainda destacou que a CPMI já tem incomodado o governo. Não foi aprovado também a quebra de sigilo, por exemplo, do ministro Flávio Dino, que a gente precisa, de fato, saber que ele já disse, né, tem gravado já, que a primeira pessoa que ele ligou foi o presidente da República. Nós já temos elementos da ABIN que prova que eles já sabiam na sexta-feira que tudo isso ia acontecer, inclusive com demonstração clara. Olha, vai ter invasão de prédio público, vai invadir o Congresso, vai invadir o Planalto. Isso foi alertado pela ABIN. Entre os requerimentos rejeitados estavam o que pedia acesso ao teor das imagens de todas as câmeras do circuito interno do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Outro pedido era para ter acesso às imagens do Palácio do Itamaraty. Dora Kramer, volta para cá. Vamos falar um pouquinho então de CPMI, dos atos de 8 de janeiro. Primeira leva então de requerimentos com saldo positivo para o governo, saldo negativo ou derrota, como preferir, para a oposição. Agora, a relatora Elisiane Gama diz que, seguindo aquela ordem cronológica das investigações,
Faz sentido esses requerimentos que foram aprovados hoje para a convocação de Mauro Cid, do próprio Anderson Torres e outros aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que integrantes, autoridades governistas que assumiram a partir de janeiro entrarão em um outro momento e certamente serão ouvidas essas autoridades. Será que de fato serão ouvidas, Dora? O que você acha? Eu tô aí na sua dúvida, porque se você pergunta, porque você também não está botando muita fé nesse negócio dessa estratégia, tá? Porque o que aconteceu hoje? O governo tratorou a oposição, e quando você não chama nem o ex-chefe do GSI, que foi a pessoa cuja filmagem lá dentro ressuscitou a CPMI, fez o governo não ter jeito e apoiar a CPMI. Ora, então não se convoca o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, uma figura central. Todas as figuras que foram convocadas, agora ligadas ao ex-governo, elas deveriam ser convocadas mesmo, tá certo? Claro. Agora, o próprio presidente da CPI, o deputado Arthur Maia, ele não acha correto essa história de se convocar um lado só. Isso ficou muito claro. A senadora Elisiane pode até falar, ela não tem outro jeito, ela tem que falar isso. A estratégia, não, mas à frente a gente vai... Não, as figuras centrais não podem ter o requerimento recusado. Isso está indicando que o governo não pretende deixar uma brecha para a oposição poder se mexer na CPI. Tem maioria, né? Tem maioria para isso. Exatamente desse ponto que eu quero tocar com você. A maioria da comissão é governista e, com base nesses resultados, nessas análises de requerimentos nesta terça-feira, como será que a oposição vai reagir para tentar garantir alguns requerimentos que defendem nos próximos dias, nas próximas reuniões? Pois é, Lívia, foi essa a minha preocupação. Eles ainda não têm alguma coisa, porque eles não esperavam, a oposição não esperava que o trator viesse com essa violência. Então, estão começando a conversar. Duas coisas. Primeiro, aventam a possibilidade de buscar lá no Supremo Tribunal Federal, né, que é onde sempre se busca socorro, ou seja, judicializar essa questão, por exemplo, para obrigar, que o Supremo obrigue, por exemplo, o general Gonçalves Dias e depor. E a outro gesto vai ser fazer barulho, fazer o que fez o senador Eduardo Girão, denunciar, dizer que o governo, na verdade, está com medo, fazer isso nas redes sociais, aonde for, fazer barulho, que é o que cabe à oposição, mas a estratégia mesmo ainda não está bem montada. Essas são os dois primeiros gestos, as duas primeiras coisas que ocorrem para se fazer de imediato, mas a oposição percebeu que precisa se rearrumar, senão a CPI que ela mesma chamou vai ficar no hora veja, a ver os chamados navios, não é? Veremos as próximas sessões, né, Dora? Agora, Fernando Capês, quero te ouvir também, mudando um pouquinho o viés, mas claro, falando ainda de CPMI, nós tivemos então uma leva hoje de mais de 280 requerimentos que foram discutidos, parte deles aprovada. Só que alguns requerimentos que foram apresentados, principalmente pela oposição, pedindo a quebra de sigilo de inquéritos que investigam esses atos no STF, acabaram ficando para depois, foram retirados da pauta da reunião de hoje. A justificativa, falamos sobre isso na última reunião e falamos aqui no jornal, é que o próprio presidente da comissão da CPMI, Arthur Maia, achou prudente, para evitar qualquer conflito com o judiciário, antes de se fazer uma solicitação via requerimento como essa, de se encontrar com o ministro Alexandre de Moraes e fazer pessoalmente esse pedido, esse apelo para que seja compartilhada essa investigação ou que sejam compartilhadas essas investigações. E ao que me parece, essa reunião, esse encontro aconteceu hoje. É uma boa estratégia? Será que já nos próximos dias esses requerimentos voltarão a ser analisados? Bom, Lívia, a oposição é minoria, então ela precisa se organizar um pouco mais. Não adianta vir esse monte, dezenas de requerimentos individuais
deputados querendo marcar posição, que isso não vai levar absolutamente nada. Se a oposição é minoria e a situação está massacrando, como demonstrou agora que vai massacrar todos os requerimentos, ela tem que agir coletivamente. A primeira coisa que numa CPI como essa, CPMI, tem que se fazer, numa investigação organizada, é aprovar um cronograma. É evidente, eu concordo, que deva se iniciar pelos depoimentos, sobretudo do Anderson Torres, que estava lá, que era o secretário da Segurança Pública e ex-ministro da Justiça, e também do diretor da Polícia Rodoviária Federal. Acho importante que comece por aí. Mas pergunta-se, e as outras autoridades que possivelmente se omitiram? General Gonçalves Dias se encontrava no local, no interior do prédio do Palácio do Planalto, ali mesmo, servindo água, cafezinho para os invasores. Ele não vai ser ouvido? Isso tem que ser discutido coletivamente. Quando se faz a aprovação de requerimento, já se deve aprovar uma sequência de requerimentos dentro de um cronograma. E algo muito importante, como você colocou aqui, sim, é importante que haja um compartilhamento de dados da investigação realizada pela Polícia Federal. Não há nenhuma razão, para que essa investigação seja sigilosa. Sigilo por quê? Não há nenhum documento, nada que seja prioritário em termos de segurança pública, segurança institucional, que deva ser sonegado da sociedade. Então, esse compartilhamento de provas é muito importante. E, finalmente, que eu acho que é o mais importante, e a oposição precisa se organizar. Dá trabalho, mas ela vai ter que se organizar. E esse é o ponto, a meu ver, fundamental desta CPMI. Analisar as milhares de pessoas que estão sendo incluídas nas denúncias, em denúncias coletivas, sem individualização de culpa, de conduta, de responsabilidade, um verdadeiro justiçamento por baseada. Por que essas pessoas se tornaram réis? Quais são os crimes que foram impostos a elas? Houve algum tipo de diferenciação de responsabilidade? Quem é que financiou? Quem eram os principais articuladores desse movimento? E quem estava apenas caminhando por ali e não sabia que estava participando de um golpe ou mesmo de uma ação violenta? Esse tipo de resposta a sociedade ainda não teve. Então, acho que a CPMI deveria se concentrar também com relação a pessoas que estão presas até agora e que foram incluídas em processos com penas altíssimas. Penas que, repito, não são aplicadas a assaltantes à mão armada, a sequestradores e nem a homicidas, no caso do homicídio simples. Essa é uma resposta que a sociedade espera da CPMI. Mais organização e menos manifestações individuais.